Bem, então o tema que eu resolvi trazer para vocês é inteligência artificial e gênero, desafios e oportunidades na produção de conhecimento e representatividade do audiovisual. É interessantíssimo a gente trazer esse tema agora, porque quando eu fui convidado, a gente vivia uma outra etapa do audiovisual utilizando a inteligência generativa. E hoje é muito mais comum as pessoas terem acesso à criação de vídeos a partir de fotos, gerando movimentos, gerando cenas e cenários a partir de uma origem, uma origem fotográfica, né? Bem, eu trago alguns conceitos chaves, né, que eu acho que é interessante a gente ter noção, que é a inteligência artificial generativa, que são os sistemas de inteligência artificiais capazes de gerar textos, imagens e vídeos. A questão da representação audiovisual, né, quem aparece, como aparece, quem narra. E a produção do conhecimento, né, usando nossa inteligência generativa, autoria, circulação e legitimação, né. Bem, nós temos um panorama global, onde os estereótipos persistem, né? Os modelos de linguagem descrevem mulheres 4 vezes mais em papéis domésticos do que o homem, e isso, qualquer inteligência que você gere, se você colocar prompts específicos, isso vai aparecer nessa pesquisa. Viés em vídeo, estudos em redes de vídeos gerados pelo Sonora, por exemplo, uma inteligência artificial, uma inteligência da própria OpenAI, que é a empresa do ChatGPT, reforça estereótipos de profissão e corpo, né? E a adoção crescente do uso das inteligências generativas por mulheres. Isso é um dado agora recente da Deloitte, né, que está confirmando isso daí. A desrepresentação no audiovisual, né? O DALL-E, por exemplo, que é também uma inteligência generativa da OpenAI, gera mais homens que mulheres em cargos de liderança. Então, se você coloca um prompt onde você quer representar uma empresa, ele vai colocar um homem como representante dessa empresa, né? A imagem foi o exemplo que eu acabei de falar para vocês, a imagem para o cirurgião retorna homens 85% das vezes, mesmo em países que as mulheres, as doutoras, mulheres, as médicas, são mais de 50%. E existem os efeitos colaterais, é claro, da autocensura de criadores, reforço de estereótipos em campanhas publicitárias, por exemplo, né? A utilização da mulher exclusivamente do corpo da mulher para fazer uma propaganda nesse sentido, né? Então, fontes dos viés, os dados históricos, predominância masculina em bancos de imagens e roteiros, as equipes de desenvolvimento, 38% de lacuna do gênero da pesquisa e desenvolvimento da IA, ela acaba não dando atenção a esses fatos, né, essas realidades de gêneros. A falta de auditoria, a ausência de verificação contínua nos resultados e os objetivos de negócio, a otimização para engajamentos e reforço dos estereótipos, né? Então, o que vende é o que é o normal, né? O que é aceitável, o que a população aceita, né? Então, isso finda que, eu insisto em dizer, é justamente a tradução desses prompts, dessas inteligências, desses dados gerados exclusivamente por mais precisamente por homens, né, com esses estereótipos já definidos, né? Nós, nesse início dessa nova fase das inteligências generativas, a gente tem oportunidades também. Isso causa uma certa nivelação quando a gente fala de autorias assistidas, por exemplo, roteiristas mulheres e pessoas não binárias, autocomplementação de inclusividade, checagem de paridade, isso se torna mais comum. O enriquecimento dos datasets, né, com narrativas indígenas de populações subrepresentadas, por exemplo, da Amazônia, no meu caso aqui, certo? O voice cloning, né, a possibilidade de você preservar os sotaques, né, quando se trata de criação de mídias, e a personalização do conteúdo educacional sensível a gênero, conteúdo cultural também, né, no contexto cultural, certo? Nós temos eu trouxe alguns marcos regulatórios e éticos, né, sendo que quando a gente trata de falar da ética, acaba sempre barrando no que é o certo, o que é errado, porque quantas pessoas realmente utilizam hoje em dia um chat GPT para fazer um artigo e no final colocam que aquela pesquisa, aquele parágrafo que foi utilizado com o chat GPT.
infelizmente, isso ainda não é, eticamente falando, ainda não é o que a gente consegue ver nos processos dos artigos periódicos, né? Então, a Unesco, em 2021 para 2024, tem as recomendações sobre a ética do uso da inteligência artificial, com a atualização específica para os gêneros, né? A União Europeia inclui a avaliação de impacto de gênero para sistemas de alto risco. A OPL do Brasil, a 2338/23, debate obrigatoriamente dos relatórios dos SVIs, né? Ainda sem foco explícito em gênero, né? A Lei de Proteção de Dados, né, é o Marco Civil, base para representar responsabilidade em caso de discriminação ao algoritmo, né? Então, nós temos essa realidade atualmente que, como sempre eu estou insistindo, né, está nascendo ainda, precisa muita força, muito trabalho para que a gente possa realmente trazer essa nivelação quando se trata dessas questões. A metodologia das mitigações, né, auditorias intersociais periódicos tem que incluir cor, idade, a questão dos... Eu peço desculpa pelo termo utilizado, mas essa questão das inclusões, elas têm que ser real, né? Os datasets, as documentações de datasets, né, elas têm que ter as vozes femininas nas narrativas desses datasets, né? Os stakeholders não podem ser somente técnicos, né? A questão de quem desenvolve não pode ser somente aquela pessoa técnica, né? Ela precisa ser uma pessoa que também acessa esse sistema para poder estar modificando de acordo com as necessidades, né? E essa governança participativa, né? A inclusão dos cineastas, mulheres indígenas, pessoas trans nos comitês de inteligência artificial. Eu vou além quando se trata disso, que eu acredito muito que essas inteligências generativas elas deveriam, por obrigatoriedade, ter o código aberto, para justamente podermos adequar à realidade que se vivencia elas. Por exemplo, tratar de povos tradicionais, povos ribeirinhos, né? Então, quem são mais propícios, tem mais autoridade de falar do que a própria comunidade tradicional ribeirinha, né? Então, num código aberto seria possível fazer essas correções, né? Bem, e aí eu venho para concluir, para a gente não se estender muito, né? A questão, isso é visível, a não neutralidade nessas inteligências, nessas ferramentas. A gente tem um terreno fértil, tanto de produção de estereótipos quanto para inovação inclusiva, então existe essa possibilidade de a gente quebrar essas situações. Falando de Amazônia, né, a Amazônia tem um potencial singular de priorizar datasets globais e influir na agenda ética, justamente por causa dos povos tradicionais. E o caminho é a pesquisa aplicada, a regularização, o design contratado nos justiças nos gêneros, certo? Bem, vou interromper aqui o compartilhamento, e como o assunto é muito, muito interessante, eu acredito, né? Eu estou vivenciando isso há mais de 3 anos, eu me coloco à disposição aí para responder perguntas e dentro do que eu posso contribuir para o caleidoscópio, né? Então... Obrigada, Ita.